Salve galera, deu fúria no Clássico Brasileiro nas quartas de final e teremos amanhã um jogo histórico para o Brasil, porque o Brasil, se ganhar amanhã de um time Tcheresse, irá para a final do evento e será essa estreia aí dessa nova fúria, será sensacional. Já está muito bom o campeonato. Vamos falar um pouco isso sobre o campeonato, já falamos sobre PEN, sobre Odic, e agora vamos falar sobre MIBR e um pouquinho sobre Fúria, porque a Fúria continua no campeonato. Então, tivemos hoje, transmitimos, foi super legal estar com a galera. Fúria 2, MIBR 0, tá? Uma mudança nos piques ali do primeiro jogo, mas a gente teve Nuke e Trem, tá? E a Fúria acabou vencendo os dois. Vitória bem convincente da Fúria, apesar do MIBR ter tido o map point no primeiro mapa, uma vitória, um primeiro mapa que foi muito equilibrado, né? Então mapas equilibrados são decididos em bons detalhes e a gente teve detalhe aí indo pra Fúria, conseguiu fazer o último round, depois no OT, Fúria e o Molodói, que jogou muito bem no OT, também conseguiu fazer o 16-13. Na Trem, o jogo de um time só, como a gente sempre fala, cuidado com esse 10-2, porque esse 10-2 ele tem suas enganações, né? Um pistol, um round que você tinha vantagem, isso tudo faz parte do jogo, são os pequenos detalhes que você vai deixando. Quando você deixa um pequeno detalhe sair, ou o adversário individualmente é melhor em um pequeno detalhe, o jogo é 16-13. Quando você deixa vários detalhes ir pro lado, aí o jogo é isso, né? 13-2. Falar sobre o MIBR que teve hoje uma partida meio apagada do Safe, o que não apaga o que ele tem jogado durante todo o campeonato e durante toda essa carreira dele aí no MIBR. Bom jogador, e a gente teve um MIBR ali, claro que olhando pelas estatísticas, por causa do último jogo todo mundo ficou com as estatísticas ruins, mas para mim uma boa partida ali, bem jogado Exit, Insane e Lucãozi, foi uma boa Nuke, realmente um mapa muito legal de se assistir das duas equipes, e o que eu falei antes do campeonato eu tenho que manter. Para mim um campeonato bom do MIBR, tá? O time que consegue passar para os playoffs, para mim tem um campeonato bom, e o MIBR teve um campeonato bom. Claro que a torcida do MIBR fica triste pelo sentido de, pegamos um brasileiro, se a gente ganha da Fúria, a gente pula uma casa de colocar na cabeça quem é o melhor time brasileiro, chega numa semifinal, é óbvio que quando você perde para um brasileiro, você fica pensando que você queria estar naquele lugar, né? Se o MIBR perde aqui para uma nave, né, a gente ia estar falando, foi um bom campeonato e tal, e não ia estar tanta coisa negativa. E não tem que ter mesmo. Além, claro, do torcedor e dos jogadores que queriam ganhar, tem que ficar tristes, né? Óbvio que eles estão tristes, mas vejo o campeonato do MIBR como um campeonato bom. Acredito, como eu falei, que o MIBR e PEN brigam ali, e Fúria brigam ali para se fincar no top 10. O MIBR, para mim, é o que estava mais abaixo deles no começo do semestre, e o MIBR agora consegue se colocar numa boa colocação. Agora o MIBR manter isso daí. O MIBR é 18º no ranking da Valve e no ranking do HLTV. Quem sabe o MIBR consiga ser um time que figure ali no top 10, suba um pouquinho. Um campeonato chega em 12º, outro chega no playoff. Eu acho que isso seria muito bom para o MIBR. Se o MIBR fosse consistentemente um time assim, seria o primeiro passo. É claro que a gente quer título, mas seria o primeiro passo. Já a Fúria, galera, e aqui temos as estatísticas do jogo para falar que a Fúria, claro, está dando muito ânimo pro seu torcedor. Não tenho o que falar, a gente gosta mais da Fúria na questão de que a Fúria, por ela estar mais tempo figurando em playoffs, mas faz tempo que não foi. Mas foi, né? Ela tem mais consistência na história, na última história. Tá falando, Poca, mas aí entre o safe e o drop, entra. Isso acaba virando a sua torcida, porque a sua, talvez, que acompanhe todo o campeonato, você tem uma ideia de que talvez até tenha outros times brasileiros que foram melhor num semestre, como a PEN foi no primeiro semestre do ano passado, mas no final de tudo, tá, galera? No final, perdão que deixei a mensagem aberta, no final de tudo, você tem um pouco dessa magia que a Fúria construiu, por ser o time que no Miami Rio leva a torcida e tá lá, no Major é o time que chega mais longe com a torcida, então isso existe. Então tende também, como eu falei antes do jogo,
Todo mundo concordou, não sei nem porque eu tô explicando. A derrota aqui seria muito mais impactante para a Fúria do que para o MBR. E a vitória também seria mais animadora. O brasileiro, no geral, tira a torcida só do MBR, o brasileiro, no geral, ele ficaria mais animado, ele estaria mais animado com essa equipe da Fúria continuando. E a Fúria fez por merecer, e você tá vendo, eu coloquei as estatísticas para citar o Molodói. Que partida que fez o Molodói, realmente uma partidaça, né? Continuo dizendo o que eu falei nos vídeos de estreia da Fúria, e muita gente comentou coisa parecida. Tem gente que tá Molodover já, eu também sou um Molodover, mas eu acho que o Yekindar e o Fallen, essa troca Yekindar e Fallen, pra mim tá sendo essencial do que a gente tá vendo na Fúria. O Yekindar é um cara que assume muitas responsas e riscos no jogo, que tem trazido uma dinâmica boa pra Fúria e talvez o conforto também que o Molodói precisa. E claro, aí um moleque desse que joga muito bem, tá performando demais. Campeonato da Fúria já vira ótimo, tá? Não tem como trocar isso, na minha opinião, não sei vocês. Ah, Pocão, mas quem a Fúria enfrentou? A gente tem isso, e a gente vai trazer isso na constância desse time, né? Quando a gente for falar desse time de forma mais constante, quando a gente tiver 2, 3 campeonatos, um pré-major dessa Fúria, a gente vai conseguir ter um pouco mais de informação, mas a questão é, o time da Fúria, por esse campeonato, se mostra muito competitivo, né? O jogo que perdeu para The Mongols perdeu de 2-1, é um time que tem trocado mapas, está melhorando, está num level de confiança, e eu acho que, para mim, o campeonato da Fúria já é ótimo, porque entra um pouco, ao mesmo tempo que a Fúria ganha de um MBR, né? Outra quartas de final foi a Aurora e The Mongols. Pô, você pegasse um desses times, a outra quartas de final foi Astralis e Nave. Né? Eu acredito que ali MBR e NiP seriam os times ali que você... São bons times, tá? Mas que você ganha e você não tá super passando um degrau da onde você tava. O que não tira o mérito de você chegar na semifinal. Porque o seu mérito foi se classificar, o mérito do MBR foi se classificar, e aí você acaba enfrentando isso. E quando você pega o Spirit, isso muda. Ao mesmo tempo que a sua chance de passar das quartas de final é importante, agora contra o Spirit amanhã, a Fúria tem menos obrigação. A derrota é algo esperado, não por eles, não por nós torcedores. A gente vai torcer e quer ganhar, mas pela análise, que é o que eu tô tentando trazer para vocês, é algo esperado, então você entra com um pouquinho de... Praticamente você entra... Relaxa, você não tem, você tá tranquilo. É indireto isso. Na realidade, você quer ganhar, você tá se esforçando, você vai se preparar igual a Spirit, mas indiretamente você tem uma tranquilidade de saber, cara, se eu perder da Spirit, eu já cheguei na semifinal, não vou ter mais cobrança, já tá legal onde a gente chegou. Não é que eles vão falar isso e nem que eles querem isso, mas isso traz um efeito indireto importante, tá? E isso pode ser um dos pequenos percentuais que pode ajudar a Fúria amanhã. Claro que os outros grandes percentuais são o Donk, o Molodói, Cacerato, o Shiro e por aí vai, as táticas, isso é muito mais importante, mas quando você conseguir equilibrar em algum, isso pode fazer diferença. A Fúria pode entrar tranquila no jogo e de repente ganha um pistol, de repente a confiança dela vai se mantendo sempre, porque ela tá ali, já chegamos aqui, tá dando certo. Quem sabe? Antes que venham os caras, Pocão, sempre acredito, né? Mas antes que venham os caras, agora você tá inventando coisa pra gente acreditar. Não, eu tô falando que vai ser histórico e acabo de dizer que a Spirit tem um favoritismo, tá? Um favoritismo até, na minha opinião, grande, tá? A Fúria perdeu pra The Mongols de 2-1 e a The Mongols, pra mim, tá um degrau abaixo da Spirit. Então, assim, pra Fúria vencer aqui, tem muitas coisas que tem que dar certo. Uma delas eu sei que já deu. Essa que eu falei, a Fúria chegar na semifinal. Já é uma confiança, já é uma tirada de peso nas costas, que ela já tá tranquila. As outras, aí a gente junto vai ver amanhã. Você confia? Não vai postar amanhã depois 11h30, depois que a Fúria estivesse tomando um pau, falar, eu já sabia. Ou depois que a Fúria estiver ganhando, falando, eu acreditei, né? Você confia? Eu confio, visto essas coisas. Eu acho que a Fúria pode ter um mapa muito forte, né?
pode ter um map pool ali que se encaixe. É difícil, porque a Spirit joga bem em Trem também, a Spirit joga bem em Anubis, mas assim, são mapas que a Fúria tá jogando. Trem, Anubis e Nuke são mapas que a Fúria tá bem. Tá bem. Né? Então a gente pode aí sonhar com alguma coisinha, mas vai ter que ser um dia histórico. A gente vai ter que ver um dia histórico aí do Brasil, ou dos cazaques Molodói, ou do Iekindar, né? Então amanhã, 7 da manhã, temos Aurora e Astralis, tá, galera? O primeiro jogo abrindo a primeira semifinal. Astralis venceu a Nave por 2-1. Tava falando aqui, uma baita vitória da Astralis. Olha o Hux aí, né? Olha o Hux aí, mais uma vez, provando que... Não... O que eu falo, né? Mais uma vez provando o que eu falo, tá, galera? Posso falar agora com 2 anos ali como Kings League, tive também várzea, futsal, então posso falar de 2 esportes, mas se você gosta de basquete, beisebol, NFL, qualquer um, você... No CS, galera, o coach, a comissão técnica, ele tem pouquíssimo recurso dentro de um jogo valendo. O que não significa que ele seja importante, ele é muito importante. O Blade é muito importante, mas o trabalho bom do Blade, ele é muito mais antes de um jogo do que num jogo. Por mais que ele pause na hora certa, tá? Ele é muito mais importante, tá? Fora, quando você tá num jogo, eu tô falando da Kings League, você pode substituir um jogador a cada segundo. Então você tem muito mais coisas pra acertar e coisas pra errar, né? Então você tem uma parte da comissão que é um pouco maior. Por que eu tô falando tudo isso? Pra citar o Hux. No CS, um bom in-game leader, um cara que consiga suprir dentro do jogo várias coisas para o seu time render, ele é muito valioso. Muito valioso. Por isso que a gente tem in-game leaders que a gente às vezes não acha tão bom de mira. E por que eles duram tanto? Por causa disso. Porque se o técnico pudesse fazer tudo isso, fosse aberto o microfone toda hora, ele pudesse ter 6 jogadores e trocar, com certeza os times não teriam jogadores que são um pouco abaixo individualmente. Porque o técnico seria esse cara. Né? Só que não é assim o CS. Então, você precisa, e não tô nem falando que o Hux é muito abaixo individualmente, não, mas você precisa de pessoas que consigam comandar, controlar e mostrar os melhores caminhos, principalmente em detalhes leves durante o jogo. E tá aí, o Hux conquistou títulos na G2, tá aí, né, já começando um trabalho diferente do que tava a antiga Astralis, né? Então, vamos ver. Vamos ver. A Aurora ganhou da The Mongols, então a The Mongols mais uma vez fazendo uma fase de grupo sensacional e, né, não conseguindo ganhar as quartas de final. Não pode apagar o time da The Mongols, que é um time forte, mas tá faltando alguma coisa, né? E como eu falei, a Spirit ganhou da NiP 2-0, o último mapa foi até meio equilibrado, Spirit acabou virando. Então amanhã a gente tem 7 da manhã Aurora e Astralis e às 11 da manhã Fúria e Spirit. Que jogaço, tá, galera? Vamos lá. Vamos trazer coisa boa e principalmente pro MBR também, quem for comentar, quem estiver comentando, cara, esse Fúria MBR tem que ser um jogo leve pra todo mundo. Já foi, né? Tem que ser um comentário leve. Quem ganhou, melhor ainda. Quem perdeu, porra, tamo aí. Se a gente começar a ver brasileiro, eu sei que aqui não tinham todos os Tcheresse, mas se a gente começar a ver brasileiro perto dessa palavra aqui, finals, perto, quarterfinals, né? É que oitavas de final eles chamam de round of 16, mas que seja perto ali, perto, quanto mais a gente vê, mais a gente tem que valorizar, porque passa por esse caminho, ser constante, estar ali. Olha a The Mongols, né? Fomos melhor que eles nesse campeonato, mas será que a gente é melhor que eles? Não é, porque consistentemente eles estão chegando mais que a gente, né? Então vamos valorizar também essa ida do MIBR. Valeu, galera. Beijo a todos aí. Tamo junto. Amanhã, 11 horas, tamo on, hein?